Abra comigo a sua Bíblia em Números capítulo 14. Números capítulo 14. Sete respostas divinas aos disparates humanos. Disparates são absurdos, irresponsabilidades, não é? Negligência, indolência da parte humana. Números capítulo 14, versículo de número 26 ao 28. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, ou seja, a resposta do Senhor: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Podemos assentar. O que Deus estava dizendo a Moisés e Arão para dizer ao povo era simplesmente isso. Diga a eles que eu sou um Deus também de resposta. Porque toda ação, ela repercute numa reação. Então Deus estava falando para Moisés e Arão que ele ia responder cada uma das situações da qual o povo colocou entre eles e a promessa. Nós somos um povo que queremos as respostas de Deus. Só que muitas vezes nós queremos que Deus responda segundo aquilo que nós queremos. Só que as respostas de Deus, elas não são objetivamente segundo o que nós queremos. As respostas de Deus, elas são um ajuntamento de situações. Elas vêm por meio daquilo que temos, e temos valorizado, e temos sido gratos. As respostas de Deus são por meio daquilo que nós temos buscado. Então é aquilo que temos buscado, e também segundo a nossa fé. Então nós queremos que Deus responda palavras, muitas vezes palavras vazias, muitas vezes palavras cheias de egoísmo, cheias de coisas absurdas, cheias de raiva, cheias de murmuração. Mas Deus responde não aquilo que eu digo, Deus responde o que eu vivo. As respostas de Deus são baseadas e respaldadas na minha vida e na sua vida. O povo de Israel não conseguia conhecer a Deus. Então, o que eu e você precisamos é conhecer ao Senhor a tal ponto de sabermos o que virá dele para mim e o que depende. Isso que vai vir a resposta de Deus. Depende do que eu tenho e o quanto eu tenho valorizado e sido grato. Depende do que eu busco e depende da fé que eu tenho para esperar no Senhor. Eu quero falar sobre primeiras respostas de Deus. Quando você está... Hoje nós estamos falando de promessa, né? Que é o povo de Deus. Em Números tinham a promessa de entrar na terra prometida e eles foram espiar. Quando você tem uma promessa de Deus, você tem que prestar muita atenção nos sinais. Se você desprezar sinais, ou até mesmo traí-los, vai ficar complicado para você. Entre onde você está e o alcance da sua promessa, terão sinais. Situações onde Deus vai te provar, situações onde Deus vai mostrar o que Ele tem para você, mas de uma maneira escondida, mas de uma maneira camuflada, para que você possa, para testar a sua esperança, para ver se você realmente tem esperança, para ver se você tem fé, ou se aquilo é só um vento que soprou. Quantos sinais nós já desprezamos? E depois o quão nós já ficamos envergonhados. Quando Deus, por exemplo, prova a sua fé, num momento difícil da sua vida, e você ficou desesperado, atônito, e você ficou vazio de certezas, de convicções, fez coisas que não deveria, ficou envergonhado. Mas Deus estava ali com um sinal bem diante de você. Mas o sinal era tão pequeno para você, diante de todo o seu desespero, diante de toda o seu medo de sofrer, de perecer, que você não observou o sinal. Presta atenção para você, analisa uma situação que já passou na sua vida.
Começa a analisar e buscar os sinais de Deus. Os momentos em que Deus estava ali, por meio de um aviso, por meio de uma fala, por meio de uma voz que vinha, por meio de algo. Só que nós estávamos tão dominados pelo temor, pelo medo, pelo pasmo, que os sinais passaram desapercebidos. O povo de Israel ficou 40 dias espiando a terra prometida, nos deleites, observando aquela terra que emanava leite e mel. E eles desprezaram os sinais. Aqueles 40 dias custaram-lhes 40 anos. Eu espero que eu e você não aumentemos o nosso sofrimento por meio da incredulidade. Eles ficaram 40 dias espiando a terra, e esses 40 dias serviram para que Deus dissessem: nem diante desses 40 dias, vendo o meu milagre, a minha obra e a minha promessa e o que eu tenho para eles, serviram para lhes dar fé suficiente para que eles crescem nas minhas mãos. Então eles ficarão 40 anos no deserto. Muito cuidado com os sinais de Deus. Você precisa firmar-se na palavra, firmar-se no que Deus diz e fechar os olhos para aquilo que a sua humanidade tende a perceber. Você precisa observar o projeto e o propósito de Deus, porque os sinais de Deus virão por meio dos projetos e os propósitos. E os sinais de Deus têm como objetivo ao crente fortalecer, para que o crente diga: eu creio, eu confio, eu estou vendo o Deus dos sinais que fará maravilhas. Ele não é o Deus do sinal, mas também é o Deus das maravilhas. Quem verá as maravilhas de Deus? Apenas aqueles que prestam atenção nos sinais. Preste atenção nos sinais, palavras, situações, as chamadas de atenção do Espírito Santo, o esforço do Espírito Santo de voltar você para aquilo que realmente vem de Deus, para aquilo que realmente você precisa se firmar. Não desvie a sua atenção das pequenas gotas de milagres que são colocadas perto de você, até que o pleno milagre chegue. Você precisa prestar atenção nas gotas que são os sinais de Deus. Ele dá sinais, mas os sinais são pequenos para alguns. Por quê? Porque eles estão tão maximizados com o problema, eles estão tão assustados com a situação, que eles não conseguem olhar o sinal como a presença de Deus, como a manifestação da palavra, como aquilo em que eles devem se basear. Você pode ver que os crentes que observam os sinais, você diz: mas como é que esse crente pode confiar com tão pouco? Como é que esse crente pode esperar com tão pouco que ele tem na mão? Porque o Filho de Deus, ele não precisa de muito para crer. Ele só precisa dos sinais. Ele só precisa às vezes de uma frase, de uma palavra. Ele está no culto, e no culto inteiro vem uma frase que é para ele, justamente para aquela situação. Ele diz: esse é o sinal que eu precisava. Esse é o sinal que eu preciso para continuar crendo, para continuar firme, para continuar acreditando. Ele só precisa daquilo. Enquanto outros precisam de outdoors, enquanto outros precisam, assim diz o Senhor, aquele que crê em Deus, ele não precisa de montanhas, ele precisa de grãos de areia, para que ele confie em Deus. Ele só precisa de um sinal da parte de Deus, para que ele possa crer. A Bíblia diz assim, no capítulo 13, versículo de número 23, Números capítulo 13, versículo 23, diz assim: depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara. Números 13, versículo 23. Como também das romãs e dos figos. O cacho era tão grande que eram necessários 2 homens para carregá-lo. Chamaram aquele lugar de vale de Escol por causa do cacho que dali cortaram, ou seja, Escol, cacho de uvas, os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. 40 dias comendo, bebendo, alimentando-se, refestelando diante daquela terra fértil, aquela terra abençoada.
Deus permite com que eles vão e dá ordem a Moisés, para que eles possam ficar impressionados. Diga, Deus quer que eu me impressione. Com o quê? Essa é a grande pergunta. Quanto mais carne, mais impressionado com as coisas humanas. Quanto mais espiritual, mais impressionado com as coisas de Deus. Vem a tentação, o pecador, aquele que vive na carne, ele se impressiona com o desejo. O lavado pelo sangue de Cristo se impressiona com a morte de Cristo. Ele diz, como é que eu posso pecar se tu morrestes por mim para me livrar do domínio do pecado? Deus quer que nós fiquemos impressionados com a obra dele, com o poder dele, com o amor dele, com a presença dele na nossa vida. Paulo diz assim que quando nós temos o Espírito Santo de Deus, a nossa inclinação é para a vida, a nossa inclinação é para a palavra, a nossa inclinação é para o Espírito Santo. Mas quando nós vivemos na carne, a nossa inclinação é para a morte, é para os prazeres. O que é que te impressiona nessa vida? Os amigos ou a amizade? O que é que te impressiona na vida? O ter ou o ser? O conquistar ou lutar? Tem gente que só quer conquistar. Ele só quer conquistar, mas quando fala de luta, ele causa arrepio, urticária nele. O que é que te impressiona na vida? O que é que te faz ter gás? O que é que te faz ter volúpia para continuar? Nós temos que ser impressionados com o Rei, com a graça, com o Espírito, com o poder de Deus. Deus manda com que eles possam visitar a terra prometida, para que eles fiquem impressionados com a fertilidade da terra, com o tamanho das romãs, com os cachos de uva. Mas o que é que impressionam os judeus, os inimigos, os filhos de Enaque, os anaquins, os gigantes da terra? Foram isso que impressionaram, foram isso que marcaram. É muito triste aos olhos de Deus, quando Deus permite que nós passemos por situações da nossa vida, onde ficamos impressionados com a decepção humana, e não com o consolo divino. Ficamos às vezes abatidos, ficamos às vezes inclinados para as agressões, para as tristezas, e não ficamos impressionados para a presença dEle, para o socorro dEle. Maximizando o problema e diminuindo a graça, diminuindo a presença dele. Isso não são apenas alguns de nós que fazemos. Isso os discípulos fizeram algumas vezes e muitos outros fizeram. 40 dias na terra prometida e maximizaram os gigantes. Quando você passa por situações difíceis e o que é grande na sua vida é o problema e não seu Deus, você sentencia a sua vida a um período longo naquele problema. Sua reação determina o quando o problema seu vai acabar. Seu comportamento, sua vida, sua maneira de reagir diante da situação vai determinar se vai ser rápido ou se vai ser demorado. Olha a resposta de Deus para os 40 dias em que eles maximizaram os gigantes. Ao invés de olhar para a terra, para a fertilidade, para tudo aquilo que Deus havia separado, diante de todos os continentes, todo o território, Deus separou a melhor terra. Mas claro que a melhor terra não ia ser de Anão, não é mesmo? A melhor terra, os maiores povos estariam nela. Isso é óbvio. Diga, existem coisas que são óbvias. As suas maiores lutas, elas são derivadas e te levará às maiores conquistas. É ou não é? Se Deus pegasse uma terra cheia de abrolho, cheia de espinho, essa terra era de gigante? Gente grande e poderosa estaria nessa terra? Não. Mas como era a melhor terra de todos os continentes, claro que os maiores povos estariam ali. Você quer uma grande vitória, você não quer uma grande luta. É ou não é? Você quer uma vida maravilhosa, uma vida abençoada, mas você não quer lutar para isso. Como é que é possível uma coisa dessa? E a Bíblia diz assim, por eles maximizarem, eu quero que você vá comigo, a resposta de Deus a eles maximizarem os gigantes ao invés da terra, está no capítulo 14, versículo 34. Ideia, Deus teve uma ideia. Não dá ideia para Deus não, meu irmão. Hã? Eu tenho uma ideia. Ah, é?
Ao invés de vocês olharem a terra que emana leite e mel, o tamanho das uvas, e vocês disserem a terra é boa, e vamos lá, e vamos conseguir, e agir com um raciocínio, é claro que há pessoas gigantes na terra, mas nós vamos conseguir, Deus vai nos dar, Ele prometeu. Então é o seguinte, 40 dias, então vocês vão ficar 40 anos no deserto. Versículo de número 34 do capítulo 14. Segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias. Quanto é que foi mesmo, Moisés? Quando é que você demorou para perdoar mesmo? Me dá ideia não. Quando é que você demorou? Quando é que você demorou para entender mesmo o que eu queria? Como é que foi mesmo? Quando é que você demorou? Como é que você demorou para largar aquele pecado depois de tanto trabalho, obra, palavra, mensagem, cacetada do Espírito Santo? Quanto tempo mesmo? Quanto tempo que eles demoraram, que eles espiaram a terra, Moisés? 40 dias. Tá. Cada dia representará um ano. Cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Vocês ficarão 40 anos no deserto, porque nos 40 dias que eu os enviei, para que a fé de vocês crescessem, para que vocês vissem que o meu melhor eu separei para vocês, e ao invés de vocês observarem e olharem o meu melhor, olharem para mim, vocês olharam para empecilho. Você não pode olhar para empecilho, você não pode olhar para a dificuldade não pode ter sua atenção, o empecilho não pode ser atrativo para você. Quem deve ter a sua atenção, quem deve atrair a sua alma é Deus. Ele é o Senhor da sua vida. Ele tem que atrair você e capturar sua fé, sua alma, seu entendimento, suas emoções, e você precisa crer nele. Os 40 dias de experimento, para que eles olhassem para a terra e vissem: nosso Deus é grande, é maravilhoso, e Ele nos dará esta terra. Deus dá resposta e diz: 40 dias será 40 anos. Essa é a resposta que você quer de Deus, quando você neste ano de 2016 passar por uma situação difícil, um problema difícil, e já começar com aquelas ranhetagens, já começar a maximizar o problema, já começar: porque eu não gosto, porque não está certo, porque não está bom, mas eu não mereço isso e aquilo. Não dá ideia não, meu irmão. Não dá ideia não. Você precisa entender que a atração principal da sua vida é Deus, e o que Ele é poderoso para fazer, e o que Ele é capaz de fazer, e não os seus problemas, e não as suas dificuldades. Nós precisamos entender isso. Essa resposta não foi uma resposta boa, porque uma atitude má merece uma resposta má. Segunda resposta de Deus, a quê? Aos cuidados. Pergunta para o seu irmão: você é uma pessoa cuidadosa? Cuida da família, cuida das pessoas que te cercam. Tem gente que ele é exagerado no cuidado, e aí quando ele é ameaçado nesse cuidado, ele perde a fé. Ele cuida tanto do filho, tanto, e quando acontece algo com esse filho, ele vira incrédulo do dia para a noite, fica desesperado, sem fé. Você sabia que Deus ama mais o que você ama do que você? Porque é dele. Ele ama mais seus filhos do que você. Ele cuida das suas coisas muito melhor do que você. Ele ama muito mais as pessoas que você ama do que você. E os judeus ficaram preocupados com as mulheres e crianças que eram pessoas indefesas. O Senhor Jesus diz assim: não tenhais cuidado exagerado das vossas coisas. Confie em mim. Quando você mostra um cuidado exagerado, apego, soberba, idolatria. Quando você apega exageradamente à sua família, ao seu trabalho, às suas coisas, isso é idolatria. Porque quando algo acontece, você se desequilibra, se desespera, perde o tino, perde o céu e perde o chão. E nisso Deus está te mostrando que o seu cuidado não é um cuidado normal de um mordomo. Você é um idólatra, é um apego exagerado naquilo, e aquilo não pertence ao Senhor, não é de Deus.
E aí você percebe o quanto você estava desatinado e apegado naquilo, e se arrepende, não é mesmo? Quer conhecer suas idolatrias? Seus apegos? É só observar seu sofrimento. O que te causa sofrimento são os seus apegos. Quanto mais apegado você for, mais você vai sofrer nesta vida. É apegado exagerado ao trabalho, vai sofrer com o trabalho. Apegado exagerado à família, vai sofrer com a família. Os judeus estavam se expressando muito cuidadosos, as mulheres frágeis e as crianças. E o Senhor olha e diz assim: vocês acham que eu sou um Deus irresponsável? Eu fico observando muitos pais de famílias que às vezes não dormem, que às vezes ficam preocupados com a família, com a casa. Eu acho que Deus sorri disso. Você acha que o seu Deus é um Deus irresponsável? Você acha que sim, não é mesmo? Porque você deixa de crer, você deixa de confiar, de entregar, porque você é uma pessoa muito cuidadosa. E alguns têm isso como responsabilidade, você sabia? É que eu sou uma pessoa muito responsável. Não, você é idólatra, você é uma pessoa apegada. E isso vai trazer sofrimento, aborrecimento para você, porque o diabo vai tocar naquilo em que está o seu coração. Então o que nós precisamos entender, que o nosso Deus é responsável. Quando você entra na sua crise de incredulidade, de medo, de temor, você está dizendo: Deus, eu não confio que o Senhor é capaz de cuidar de tudo. Por quê? Porque você perde o sono, porque você não crê, porque você duvida, porque você é tomado por uma insegurança, mas o que vai ser? O que vai acontecer? O que eu vou fazer? Você já tem uma missão, crer. Você já tem um ofício, acreditar, confiar. E quantas vezes nós somos pegos na incredulidade, com os pontos de interrogações da nossa vida, dizendo: o que eu vou fazer agora? Qual que vai ser a minha alternativa? Mas a questão não é agora, é que você se adiantou para o dia de amanhã, porque o agora já veio o maná, já veio o milagre, já veio o resgate, mas você, em sua malignidade, já está propenso a definhar-se pelo amanhã. Mas o amanhã o Senhor vai estar ali provendo. E as nossas crianças e os nossos meninos, nosso Deus é irresponsável. Primeiro, não peque nos sinais. Segundo, não peque no seu cuidado. Você é cuidadoso, exagerado, você é o idólatra. Jesus diz assim: não tenhais cuidado. Ou seja, não vos apegueis. Confie em mim. Capítulo 14, versículo 3. Eles disseram assim: e por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Voltarmos atrás, porque é sempre assim, né? O cuidadoso, ele volta atrás, ele retrocede na fé. Você acha que realmente você ama seus filhos mais do que Deus? Você acha que realmente você é mais capaz de cuidar das pessoas do que Deus? Brincadeira isso, né? Capítulo 14, versículo 31. O Senhor responde a isso, dizendo: vocês são tão cuidadosos com os vossos filhos e vossas mulheres. 14, 31. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, porém na terra. Eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Os filhos que vocês dizem que irão para a morte, eu sendo um Deus irresponsável, sentenciando os vossos filhos e mulheres à morte. Esses filhos que vocês dizem que eu os coloquei como presa, eles conhecerão a terra. Eles entrarão na terra, vocês não. Só que eles sofrerão por causa de vocês. Eles terão que viver 40 anos no deserto, mas eles entrarão, mas vocês não. Diga: Deus cuida mais do que é meu do que eu. Terceira resposta. Primeiro sinais, segundo cuidado. Terceira resposta de Deus ao desprezo, à bênção. Capítulo 13, versículo 31. Você sabe o que é você desprezar o que Deus tem te dado, não tratar adequadamente, não valorizar da maneira que tem que ser valorizado?
não ter fé para continuar. Sabe, tirando os problemas advindos de erros, o problema que você tem hoje é a sua bênção de amanhã. Você consegue entender isso? Que o problema que você tem hoje é a sua bênção de amanhã? E você pega seu problema e desfaz dele, e você desdenha dele, mas Deus está trabalhando nele. Como é que algo pode ser ruim se Deus está dentro? Como é que algo pode te causar pânico, pode te causar abatimento, pode te causar desprezo, se Deus está trabalhando dentro daquela situação? Deus está ali. Cuidado quando você diz: Deus, eu quero estar onde tu estás. Ele diz: eu estou no meio do seu problema, eu estou no meio da sua situação, eu estou trabalhando pela sua vida, pela sua causa e pela sua história, e você está impondo defeito em tudo na sua vida. Deus havia enviado eles à terra prometida, e olha o que eles disseram no versículo 31 do capítulo 13. Porém os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Uai, mas se eles fossem mais fracos, eles não precisavam de Deus. Diga assim: se o problema não for problema, eu não preciso de Deus. Se o ser humano conseguisse obedecer a Deus e ir para o céu, Deus não teria que enviar Jesus. Se os seus inimigos fossem à sua altura, você não precisava de Deus, ninguém precisava de Deus. Hã? E aí? Deus ia ter um tempo sabático eterno. E aí? Por que eu e você precisamos de Deus? Porque é óbvio que os inimigos são maiores, que as situações são maiores. É óbvio. É isso que nós temos que entender e compreender. O porquê precisamos de Deus? Versículo 32. E infamaram a terra, falaram mal da terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. Oh, meu Deus. Deus odeia semeador de contenda, né? Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Oh, meu Deus do céu. Eles falam mal do que Deus tem para eles. Quando você fala mal da sua vida, você está falando do que Deus tem para você. Sua vida não te agrada? Então, você na vida de qualquer outra pessoa também não estaria agradado. Você é feliz? Não, eu não sou feliz porque falta muita coisa. Então, fica tranquilo que vai continuar faltando. Porque se você não é feliz com o que você tem, você não será nunca feliz com nada. Eles eram agora um pequeno exército. Eles eram agora um povo diante da terra prometida, a passos da terra prometida, e estava sentenciando. Eu quero te contar um segredo. No momento em que você está mais perto da sua bênção, onde Deus te leva a espiar, a olhar, a examinar o que Ele tem para você, é o momento mais perigoso, onde você pode colocar as asinhas de fora e dar uma de luxo. Tipo assim, onde já se viu? O que é isso? Cuidado com os momentos de cansaço, cuidado com os momentos onde você está prestes a alcançar o que Deus tem para você. São momentos perigosos. São momentos em que você não é confiável. Então eles estavam tão perto da bênção, tão perto de entrar na terra prometida, que eles resolveram colocar o último gole na taça. Não derramou? Não derramou? Não, ainda não. Vamos esperar que daqui a pouco derrama. Eles não contavam com uma coisa, que a taça estava cheia. Estribucha, tem crise. Quantas crises você teve em 2015? Deus não gosta de mim, Deus não me ama, eu não estou legal, minha vida não está boa, aquele tem defeito, a igreja tem defeito, o pastor tem defeito, e não sei o quê. Quantas crises você teve em 2015? Você tem que tomar cuidado com a taça. É ou não é? Tem que tomar cuidado com a taça. Tem que levar isso em consideração, não é não?
levar em consideração. Eles não levaram em consideração o Deus de Israel, e Ele tem que nos aguentar, e Ele tem que entender, Deus tem que compreender, Deus tem que entender, Ele não tem nada. Ninguém manda em Deus. Ele faz quando quer, como quer, com quem quer e do jeito que Ele quer. Ele não tem nada, não queira colocar imposições em Deus. E eles infamaram a terra. E o que Deus fez? Quem fala mal da bênção, quem vive murmurando, tem praga e peste. A Bíblia diz em Salmo 91, cuidado com quem tem praga. O Senhor me livra de quem tem praga. E a murmuração é uma praga, é uma peste. Gente que vive falando mal, reclamando. Quantas coisas boas você tem no dia e você não menciona nenhuma. Mas aquilo que aconteceu de errado, que não engoliu bem, que não deu certo, que aconteceu como você não esperava, e você fica o dia inteiro falando naquilo. E no outro dia você ainda está falando naquilo. Isso é uma praga, é uma peste. Para de murmurar, para de reclamar, para de pôr defeito na sua vida. Sua vida é perfeita. Ela é perfeita, porque tem anjos trabalhando por você, junto com você. Tem o Espírito Santo dentro da sua alma. Tem o sangue de Cristo que te cobre. Tem a igreja poderosa na terra, te ajudando, te abençoando. Tem Deus sobre a sua vida é perfeita. Mas você não a vê assim, por quê? Por causa da praga e da peste que acomete aquele que murmura, que reclama. Aquele que nada está bom para ele. Nada está bom para ele. Isso é um absurdo para o crente. Os crentes de antigamente eram felizes, pobres e felizes. Hoje os crentes é igual a porta de Formosa. Hoje o crente não pode dizer para o outro crente, o que eu tenho eu te dou. O outro vai falar, Deus me livre, vai com isso para lá. Se olhar para um crente e você disser, o que eu tenho eu te dou, ele vai falar assim, amém, seja bem-vindo. Ou ele vai falar assim, irmão, está amarrado, isso aí está repreendido em nome de Jesus. Porque o que eu vejo em você é inveja, amargura, avareza. Não me dá não, porque o que eu já tenho já está me acabando com a minha vida. Você pode dizer o que eu tenho te dou. Quantos de vocês podem dizer para o outro, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho satisfação, eu tenho adoração, eu tenho firmeza, eu tenho determinação, eu tenho uma boca santa, uma boca bendita, que bendiz o nome do Senhor, eu tenho gratidão em minha alma. Praga, murmuração, praga. 14:36, o Senhor diz assim: e os homens que Moisés mandara a espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Pessoas que abrem a boca só para olhar o que está errado na vida do outro. Ele não olha para falar nada de melhora. Pelo contrário, quando melhora, ele fica torcendo lá no índio para piorar, para ele ter assunto. Parece jornal das 6 horas. Ele gosta daquilo que fala mal, daquilo que deu errado. Praga, cuidado que praga pega. Aqueles 10 homens fizeram toda a congregação murmurar. Toda a congregação foi sentenciada por 10 homens. Milhares e milhares de homens e mulheres foram derrotados por 10. Língua. A língua mata, a língua destrói. Viu? O crente fica de zóio no outro. Eu não faço aquilo, eu não faço aquilo. Linguarudo. Fica falando mal dos outros. Difamando os outros. Falando mal. Tudo bem, mas é que você não sabe. Não sabe, não precisa saber. Cubra a nudez dos outros. A Bíblia diz em Ezequiel que nós fomos chamados para cobrir a nudez, e não para expormos a nudez das pessoas. Que graça tem? Que unção tem? Que tem de bom em você falar mal do problema de uma pessoa? Diz para mim. Isso sentencia a sua vida. Isso traz praga, traz peste. Vai ter morte espiritual. Você vai buscar o Espírito Santo e não vai ter. Você vai buscar unção e não vai ter. Por quê? Por causa da difamação. Tem uma boca felina, uma língua maligna, que fala mal, que definha as pessoas, que faz com que a imagem das pessoas fique pior do que é. Praga. 4, cuidado com o cálice. Capítulo 14, versículo 2. A congregação se manifesta.
Vamos ver o versículo 2, 14, 2. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada? Para que versículo 2, desculpa, né? E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera nos tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto? Agora o versículo de número 10. Agora eu quero falar da congregação, que é o cálice. Mas toda a congregação disse que o apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Ah, coitados, pastora, mas eles foram influenciados. Pessoas influenciáveis são pessoas fracas, que não têm fundamento. Tenta influenciar essa coluna aí. Cai, coluna, pendura nela. Encosta nela para ver se ela cai. Caiu porque não é coluna, caiu não tem fundamento, caiu não tem firmeza. Você não pode chegar diante de Deus e dizer assim: mas Senhor, eu fui influenciado, sabe porque falaram daqui? A Bíblia diz que tem crente que é liso igual o quiabo, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Por que você não saiu de perto? Saísse de perto. Saísse de perto de gente que tem língua grande. Se levantasse contra, mas não. A voz do povo é a voz de Deus. Contrário, né? A congregação ouviu os 10, se reuniram e começaram a praguejar e começaram a murmurar. Qual foi a resposta de Deus à congregação? Dizendo o seguinte: vocês não estavam sabendo, mas o cálice de vocês está cheio. O quê? Foi a última prova. Eu dei 10 chances para vocês, 10 chances vocês já usaram. Essa é a 11ª. Acabou. Vamos ver a resposta do Senhor. Lembra que a mensagem é 7 respostas divinas aos disparates humanos. A Bíblia diz assim, no versículo de número, capítulo 14, versículo 22. E todos os homens que viram a minha glória, os meus sinais que fiz no Egito, no deserto, me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram a verá. Vamos lá. Derramou o cálice. O Senhor disse: chega. É paciência, é graça, é misericórdia, chega. Não dá mais. Eu não quero essa geração na terra prometida. Eles não são dignos disso. Acabou. Cuidado com o cálice. Cuidado com a contaminação. Você não vai poder dizer: Senhor, foi ele, foi aquele maligno, foi aquele endiabrado, daquele irmão. Não. Seu fundamento deve estar em Cristo. Mas Senhor, foi meu cônjuge que me influenciou para que eu fracassasse, para que eu não cresce. Não. Jesus te salvou, te fortificou e você tem que crer. Só. 5ª. Qual foi a resposta de Deus para aqueles que desistiram? Deus não tem prazer no que desiste. Deus tem uma resposta para quem desiste? Tem. Qual é a resposta de Deus para quem desiste? Você quer saber? Será que é igual eu, pastora, que fico colocando travesseiro de pena de ganso, que fico colocando um tapete vermelho, que pisa em ovos, dizendo: não, cuidado com aquele irmão, cuidado que ele é sensível, cuidado, não diga isso, não fala aí, cumprimenta 3 vezes, é um beijo aqui, outro ali, paz, Deus te abençoe, Qual a resposta de Deus para aqueles que desistem? Capítulo 13, versículo 28. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso. Essa foi a palavra dos espias. E as cidades fortificadas muito grandes. Também ali vimos filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Versículo 31. Porém os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eles disseram: nós não poderemos, não poderemos, não poderemos. Vocês não podem? Tudo bem. Senhor, eu não posso perdoar. O Senhor tem que me entender, porque eu não tenho condições. Então vai ser vencido pelo destruidor. Não tem problema, você está falando aí, né, meu irmão?
Qual é a resposta de Deus para os que desistem? Para aqueles que não creem na palavra, não confiam na promessa de Deus. Versículo de número 11. Essa é a resposta de Deus. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Deus olhando e dizendo: até quando? Até quando? Versículo 12: com pestilência o ferirei e rejeitarei, e te farei a ti povo maior e mais forte do que este. Moisés, vamos matar todo mundo, nós vamos matar, tem um plano. Se eles dizem que não podem, se eles não querem, então eu vou matar todo mundo. Se eles desistem, eles não desistiram, eles não querem recuar, então tá bom, vamos parar com tudo. Cuidado com os seus fricotes, os seus pitis, tipo, eu não aguento mais, eu estou no meu limite, porque o Senhor sabe que eu não aguento. Não dá ideia, meu irmão. Hã? Não fala impensadamente diante dele. Não fala de qualquer maneira diante dele. O povo disse assim: bom, nós não damos conta. Deus falou assim: então tá bom, então vou matar todo mundo. Vou matar todo mundo. Aí entra um intercessor, né, não? Esse Espírito Santo de Deus, né? Ali foi Moisés. Mas para falar de Moisés, eu quero falar de uma outra maneira. A resposta de Deus por causa de Moisés. Você sabia que muitas coisas boas na sua vida é por causa de alguém? De alguém que esses dias a mesma eu disse: você julga menor, você julga pequeno, você julga... E esse é o que Deus tem aliança principal. É uma coisa impressionante, né, irmãos? A Bíblia diz assim de Moisés no capítulo 14, versículo 2... capítulo 14, versículo 4, vamos lá. E diziam uns aos outros: constituamos um líder, voltemos ao Egito. Nós não queremos mais Moisés como nosso líder. Versículo 5: então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel, em humilhação. O povo que desdenha, que rejeita Moisés, Moisés ouve Deus falando aqui, ó, por causa da desistência, vou matar todo mundo. O que Moisés faz? Senhor, o que os inimigos vão pensar? Que o Senhor não deu conta de colocá-los na terra prometida. O Senhor tem coberto eles com a nuvem, e é visto e sabido diante de todas as nações que esse povo tem uma aliança contigo. Senhor, perdoa esse povo. O Senhor é Deus de misericórdia, perdoa esse povo. Aí o que Deus disse? Por tua palavra eu perdoo, Moisés, por sua causa. Qual é a resposta de Deus em não matar o povo? Não ao povo, a Moisés. Eu vou te ouvir. O Senhor diz assim para ele, versículo 19 do capítulo 14: perdoa, pois, disse Moisés, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também perdoastes a este povo, desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra, lhe perdoei. Eu perdoo este povo por sua causa. Existem algumas respostas de Deus que você vai receber na sua vida que não é por sua causa, é por causa do outro. Então você pelo menos tem que reconhecer isso, não é não? Pelo menos enxergar, enxergando já está bom. Saber, Deus, não é por minha causa. Se o Senhor fosse olhar aquilo que eu tenho feito, se o Senhor fosse olhar as minhas respostas desfavoráveis, se o Senhor fosse olhar meu endurecimento, eu não sei o que seria da minha vida. Mas o Senhor tem ouvido a oração de alguém. Tem gente que ora por você. Tem gente que pede a Deus pela sua vida. Tem gente que levanta de madrugada, que clama, que jejua por você. Então, grande parte daquilo que nós temos na nossa vida não é mérito. Vamos dizer assim, âmbito de clamor, de petição. É alguém que tem estado na intercessão pela nossa vida. Alguém tem orado: Deus, abre o olho dele. Senhor, tira a soberba. Senhor, em nome de Jesus, dá humildade. Senhor, guarda, desvia do mal. Senhor, quebra todo laço. Ó Deus, façam enxergar as tramas do inimigo. Tem alguém orando por você. E Moisés orou pelo povo. E Deus disse: eu ouço você e não o povo. As respostas de Deus favoráveis por causa de Moisés. Última resposta de Deus aos fiéis. Josué e Caleb, só 2. Por quê?
por uma simples situação, eles criam. Crer não se explica, você crê, acredita e confia. Você já viu uma pessoa incrédula? Não é difícil você enxergar alguém incrédulo? Então. E você já viu uma pessoa que crê? E você fala, gente, de onde que essa pessoa tira essas... O que é isso? Ela crê. Ela não sabe te explicar, simplesmente ela acredita. O coração dela foi totalmente capturado por ele. Ela só crê nele, naquilo que ele faz, na vontade dele, no poder dele. E nada mais tira aquela pessoa do prumo. Ela tem fé. Ela simplesmente crê. Josué e Caleb olhou a terra e falou, gente, o que é isso? É aquela velha história, minha mão está quase fechada ou quase aberta? Depende. É ou não é? Para alguns que quer que ela se feche, quase fechada. Para os que quer que abra, quase aberta. É aquela velha história. Quando Josué e Caleb entram na terra, falam, gente, isso aqui é de Deus, isso aqui é maravilhoso, isso é bênção. Meu Deus, quando nós estivermos aqui, gente, olha o que eu vou fazer, o que eu vou construir, do jeito que eu vou viver. E quando eles se levantaram, Caleb se levanta, no versículo de número 30. Então Caleb, capítulo 13, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Diga glória a Deus. Olhe para o seu irmão e diga assim, a certeza é sua. Quando Paulo diz, tem tu fé, tem em ti mesmo, dentro de ti. Fé não se explica. Fé se tem em Deus. Fé se tem em Deus. Você é dele. E ele é a única pessoa que te dá segurança. Sua segurança não é conjugal. Sua segurança não é materna, paterna. Não tem nada a ver com dinheiro. Sua segurança é ele. Ele é a sua rocha. E nele você foi plantado e estabelecido. Você crê nele. E não tem como você explicar. As pessoas não conseguem entender de onde é que você tira. Mas você tira, porque tem. E você tem fé nele. Josué disse, fez calar todo mundo. E disse, espera um pouquinho. Nós vamos conseguir, nós vamos subir e nós vamos vencer. Porque ele cria. Ele acreditava. Você é uma pessoa de fé? Você crê em Deus. Circunstâncias são e sempre serão contrárias. Mas nós não nos norteamos por circunstância. O crente, quando ele passa por adversidade, ele é lúcido e ele vê toda a adversidade. E ele olha para dentro dele e diz assim, mas eu creio em Deus. Ele diz, mas eu creio. Deus tem uma promessa comigo. E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que diga não aconteça. Ele tem uma promessa comigo. E a promessa de Deus não são palavras jogadas ao vento. A promessa de Deus é embasada na honra, nos atributos dele. E também os dois, versículo 6 do capítulo 14, Josué filho de Num e Caleb filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Eles falam aqui, em primeiro lugar eles falam dos gigantes. Os gigantes existiam, mas eles não enaltecem, não maximizam os gigantes. A terra é muito boa, a bênção é boa, a vitória é boa, a conquista é boa, mas tem gigante a vencer. Tem problema para você os gigantes? Gigante é problema para você? É problema para você os gigantes? Porque eles existem. Mas fala a verdade, grande mesmo é o Deus que você serve, não é? Aí você canta, grande é o meu Deus, grande. Aí depois, diante dos problemas, ai que gigante. E aí? Você não falou? Não disse que o teu Deus é grande, que o teu Deus é grande, que todas as pessoas vão saber que teu Deus é grande. E aí você fica diminuto, você fica ínfimo diante das adversidades. E eles disseram assim, no versículo de número 8, se o Senhor se agradar de nós, então, depende só da gente, nos porá nesta terra. Diga para o seu irmão, depende de você. O que você vai viver em 2016, depende de você.
Depende de mim o que eu vou viver. Depende de cada um de nós, das nossas reações. Porque eu quero respostas agradáveis de Deus. E eu acredito que você também. Se o Senhor se agradar de nós e nos pôr nesta terra, nola dará a terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor. E não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo. O que eu tenho ensinado para vocês, hein? Você sabe? Sobre esse versículo aqui, que eu sempre tenho ensinado para vocês. O Senhor é conosco, não tem mais. Eu aprendi isso, foi há muitos anos atrás. Uma situação adversa. O Espírito do Senhor me disse sobre esse versículo. Eu só posso estar de um lado. Em toda situação, até numa peleja sua com um crente. O Senhor só pode estar de um lado. Você tem que se certificar que Ele está do seu lado. Só isso. Só. Mas Ele não está do seu lado porque você quer, porque você acha, porque você tem uma utopia da presença de Deus. Mas porque a justiça existe ali, o que é certo está ali. A sua inocência é pautada diante dele. Deus só pode estar de um lado. Deus não joga em dois times. Ele não está dos dois lados, ele só pode. Foi isso que Josué entendeu. Deus está conosco, Ele será o nosso banquete, a nossa mesa. Deus é o nosso amparo. Eles tinham a certeza disso. Às vezes na sua vida você não tem certeza de algumas coisas, mas você nunca pode colocar em dúvida que Deus está do seu lado, porque do seu lado existe justiça, existe honra, existe confiança, existe caráter, entrega, humilhação. Você passou uma fase difícil, coisas ruins aconteceram com você, e as pessoas se levantam contra a sua vida, e você se humilha. De que lado Deus está? A misericórdia é maior que o juízo. Já aprendeu isso? Já aprendeu em momentos da sua vida em que você sofria e adversários levantou-se contra você, mas você optou-se por permanecer em Deus, não saiu em defesa própria, não arguiu, você se humilhou. Deus disse: eu estou contigo. Isso é Deus, meu irmão. É Deus. É Deus. Você não prefere os Alpes, você não prefere os montes, você não prefere a sua defesa, você não quer calar a boca de ninguém que fala, você só quer Deus. O que o Senhor quer de mim agora? Que você se humilhe, porque a humilhação vem só, a exaltação só vem para os humilhados. Amém, está feito, está fechado. Acabou, é isso aí, está fechado. Você fechou com Ele no dia do seu batismo, está fechado. E é com Ele que você vai vencer, e é nele que você vai perseverar, e é nas dificuldades, nas adversidades que você vai revelar o quanto você crê nele, o quanto você confia nele, no Deus que restaura, no Deus que abençoa. Porque eu falo a verdade para você, a exaltação, ela só é boa quando ela é de Deus. Exaltação que você tem porque você está certo, porque você está correto, cheio de razões. Essa exaltação não é boa não, eu não gosto disso, nunca me propus a esse tipo de exaltação. A única exaltação que é boa é quando Deus te dá pés de corça e te eleva. Quando você mesmo sobe, isso não funciona. Isso é arrogância e soberba humana. Qual foi a resposta de Deus a Josué e Calebe, para terminarmos? Capítulo 14, 24. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseveraram em seguir-me, e eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá em herança. Versículo de número 30. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Qual a resposta de Deus aos fiéis? A promessa. Eles vão entrar. Eles vão entrar. Essa foi a promessa de Deus. Porque neles houve outro espírito. Neles houve outro espírito. Os discípulos olhando para a cidade que não havia recebido. Jesus, assim como Elias, a gente pode orar para descer fogo? Jesus olha e diz assim: peraí, de que espírito vocês são?
Você já parou para pensar de que espírito você é? Pastor, eu sou do Espírito Santo. Sou da paz, da mansidão, do conforto, da graça, do favor, da misericórdia, de cobrir a nudez, de ajudar, de socorrer. Minhas mãos nunca apontaram, elas sempre estenderam. Do Espírito Santo, fechado, está fechado. 7 respostas divinas aos disparates humanos. Um povo que perdeu tudo, tendo tudo na mão. Deus tem muitas promessas para mim e para você. Só que vai depender de nós. É ou não é? Vai depender de você e vai depender de mim. Você quer as promessas de Deus para você? Quem não quer? Quem não quer? Mas é muito mais que querer, é poder. Poder para confiar, poder para abnegar, poder para renunciar, poder para às vezes ser humilhado, poder para perseverar, poder para confiar.